Na Renascença, o madrigal se destacou na Itália e depois em toda a Europa. O que foi o madrigal? Foi um gênero musical mais representativo do Renascimento, do nacionalismo. Na Itália, surge um gênero que se tornou mais representativo de todo o Renascimento. Ele ocorreu entre os séculos XV e XVI. Aflorou e influenciou os compositores da época, estritamente ligado aos gêneros literários da época, sendo o principal deles a poesia, porque a gente já havia visto em toda a Renascença que a inspiração dos compositores vinham do ethos grego, onde buscaram aqueles textos da Grécia Antiga, das epopeias, em forma de poemas, verdadeiras histórias de cavaleiros. Com o madrigal não foi diferente. Naquela época, eles não estavam fazendo música da sua própria vontade, né? As principais fontes poéticas dos madrigais foram Francesco Petrarca, Pietro Bembo e Jacopo Sannazaro. Esses são os compositores que se destacaram nessa primeira fase do madrigal. Vamos agora falar um pouco das características marcantes deste estilo. 1. A valorização da musicalização da palavra e do texto para a composição. Número 2, utilização de textos de qualidade. Veja, nessas duas primeiras características, estamos vendo aqui a importância dos textos para a composição. Porque, primeiro, aqui no número 2, nós vamos ver que eram utilizados textos de qualidade, já que iam vir de poemas. E aqui no número 1, a musicalidade da palavra e do texto. 3. Música reservada, uso de cromatismo ou motivos melódicos que destacavam a ideia poética musicalmente, como se a música representasse o texto. Então, essa era a música reservada. Estamos falando já aqui de uma especificidade musical, dos materiais que vão compor essa música. No número 4, a liberdade formal. O que era a liberdade formal? Não possuía repetição de partes, uma vez que cada trecho do texto exigia uma música específica. Deste modo, a forma depende mais do significado do poema do que de uma estrutura musical fixa. Então, não seria como a gente conhece hoje, né? Estrofe, refrão, estrofe, refrão. Então, havia uma liberdade formal. Independência das vozes. Não há voz preponderante, né? Nós temos um quarteto, um quinteto, e todas são de igual importância, cada uma atuando dentro da sua especificidade. Número 6, escrita polifônica e imitativa, sem a utilização de cantos firmes. Aqui o cantos firmes já ficou para trás. Na Renascença, pouco a pouco, os estilos vão deixando para trás o cantochão, vão criando novas formas de compor e trabalhar a música. Número 7, alternava texturas contrapontísticas, às vezes até mesmo imitativas, e texturas homorrítmicas, com imbricamento entre as partes e correspondentemente entre os versos da letra. Vamos compreender, é bem grande essa característica, vamos compreender com calma. Olha, alternava texturas contrapontísticas. Aqui entre parênteses, às vezes até mesmo imitativas, e texturas homorrítmicas, com imbrincamento entre as partes. Então, homorrítmicas que tinham o mesmo ritmo, e contrapontísticas em relação de uma voz para com a outra. Haviam aquelas escritas com grades. 8. Até 1550 era composto predominantemente a 4 vozes, e desta data em diante a norma passou a ser 5 vozes, com a existência de peças de até 10 vozes. Veja só, realmente havia uma liberdade muito grande dentro do madrigal. Os compositores foram acrescentando e crescendo cada vez mais na beleza deste estilo. Fases do madrigal. E esse crescimento do madrigal
ele foi tão levado a cabo que precisamos de 3 fases para falar sobre o madrigal. Na primeira fase, ocorre a transição da frótula para o madrigal. Sua característica era o uso de imitações em intervalos, de oitavas, quartas e quintas, e passagens polifônicas mescladas com textura de acordes. O madrigal, quando surgiu, não se chamava madrigal, mas sim frótula. Ele era um estilo tocado dentro das cortes, era um estilo para agradar a família real, os reis e seus amigos dentro dos castelos. Depois, com o tempo, ele foi saindo de dentro desses locais de uso exclusivo da nobreza e foram vindo para o público como um todo. Essa frótula, então, depois ela vai ganhando força, ela vai caindo no gosto das pessoas e conforme ela foi se tornando comum, ela recebeu o nome de madrigal. Então ela tinha o uso de imitações em intervalos de oitavas, quartas e quintas e passagens polifônicas mescladas com texturas de acorde, que é o que nós vamos conferir aqui. Falamos aqui também, eles eram compostos a 4 vozes com algum jogo imitativo entre as vozes, mas com predominância de estrutura homofônica, homorrítmica, cordal. Homofônica, todo mundo cantava a mesma coisa, não tinha um texto para cada voz, todo mundo cantava a mesma frase de cada vez, e ainda no mesmo ritmo, por isso que tinham umas grades, homorrítmica cordal, seria isso. A Doce Noite, de Felipe Verdelot. Nós temos aqui a nossa partitura, tem aqui a data de que foi feita, as vozes, né? Soprano, alto, tenor, baixo. Aqui vocês veem que o texto é o mesmo, não muda. Segunda fase. Os madrigais passaram a ser compostos em 4 ou 5 vozes, com a influência do contraponto franco-flamenco. Usavam 4 vozes, agora 5, e maior influência do contraponto. Maior quantidade de imitação e abandono da homorritmia. Utilização de progressões harmônicas inusitadas. Graças à utilização do cromatismo, cresce também a preocupação da representação do texto pela música. Surgimento do madrigal cromático. Os madrigais do período clássico passaram a ser impressos no formato de grade. Então, naquela época do segundo madrigal, essa tendência já começava a aparecer. Agora passa a ser regra. E aqui a grande novidade, em troca da homorritmia, nós vamos ter agora ritmos diferentes entre as vozes. Isso quando estiver cantando o mesmo texto e a imitação continua, né? Segundo o madrigal clássico. Vejam a partitura já aqui representada em grades. Aqui nós temos 4 vozes. A imitação continua, porém, olha, cada um começa em um tempo diferente. Terceira e última fase, ou seja, é o madrigal tardio. Aqui vamos ter a predominância de compositores de origem italiana. Não era só a Itália que fazia madrigal, né, gente? O madrigal já tinha se espalhado por toda a Europa, mas quem estava dominando mesmo eram os italianos. Auge da representatividade da palavra, um grande uso de cromatismo, expansão harmônica e aumento da malha polifônica. A grade continua, o uso do cromatismo ainda mais trabalhado. Inclusive esse cara aqui, o Cláudio Monteverde, vai ser o professor de tudo isso aí, ele fazendo cromatismo muito bem trabalhado, expansão harmônica, o acompanhamento, com a ideia de harmonia bastante claramente, e o aumento da malha polifônica. Orlando de Lasso, em seus madrigais, se destacam a dramaticidade, a experimentação harmônica e o uso do contraponto imitativo e do cromatismo. Lucas Marêncio. Seus madrigais são frequentemente a 5 vozes e utilizam seções em contraponto imitativo e em homofonia, buscando expressar o afeto do texto. O Lucas Marêncio ainda vai usar a homofonia. Carlos Gesualdo. Estilo altamente cromático, conhecido pelo nome de colorismo. Uso de frases melódicas curtas, texturas homofônicas, com seções imitativas curtas, modulações súbitas e mudanças abruptas de tempo e modo.
Carlos Monteverde. Madrigais com a utilização de 5 ou mais vozes, o uso do cromatismo e a representação da palavra. Seus livros de madrigais são um marco do madrigal polifônico, pois demonstram um perfeito domínio da técnica nesse estilo. Atuou na passagem do estilo renascentista ao estilo barroco. Cláudio Monteverde se destacou porque, além de alcançar uma perfeição em seus madrigais, ele ainda escreveu livros que serviram para o aprendizado de todos os compositores daquela época, estudantes de música. Nós encerramos a aula de hoje, depois vai ficar compartilhado com vocês o link, isso vai fazer parte do próximo trabalho que nós vamos fazer.